Uma força em contraposição a outra força acaba por gerar uma neutralização dessa primeira força. Ou a força maior neutraliza a menor, mais especificamente falando. Então não temos que nos preocupar com essa questão, né? A justiça que não seja justiça, ela será anulada, porque a falha que ela deixará anulará a própria justiça. Ou seja, ela deixa de ser justiça porque ela encontra falhas no seu proceder, no seu caminhar, no seu apresentar-se às pessoas. Quando ela se apresenta pela metade, ela deixa de ser a justiça completa, a justiça correta. Assim como o amor que deixa de ser, que deixa a desejar, ele também não é o amor completo, ele é pedaço, ele é paixão, ele é carinho, ele é afeto, mas ele não é o amor. Porque o amor completo, ele não deixa pedaço, ele não deixa dúvida, ele não deixa sobras. Ou seja, você vai ser completado, você vai se completar quando você estiver frente a ele. Porque ele vai acabar encontrando o reflexo necessário para que ele se apresente a ti como de fato ele é. Assim como, voltando à força, né? A força que é superior, naturalmente que ela vai conseguir neutralizar a força que seja inferior. Ou seja, não tem como uma força inferior bater a força superior. A única coisa que ficaria evidente seria que ambos são fortes, porém um excederia o poder do outro, digamos assim. Sob esse ponto de vista, nós vamos ver o que seja, por exemplo, a verdadeira face daquilo que nós podemos considerar Deus. Ele não tem como encontrar algo que seja superior a ele. Porque encontrando algo superior, ele deixa de ser Deus. Ele é anulado pela sua própria limitação. Ele não vai conseguir encontrar absolutamente nada que lhe faça sombra, que lhe faça frente, porque se ele encontrar algo que lhe faça sombra ou que lhe faça frente, ele deixa de ser Deus. Ele acaba por ser apenas mais um. E mais um não é o que interessa para você ou para mim, ou seja, para quem quer que seja. Quando uma pessoa busca com Deus, ele busca alguém ou algo que seja superior àquilo tudo que ele conhece por forças vitais, que ele conhece pelo que se lhe apresenta durante a vida. Ele procura algo, por exemplo, que o cure de uma doença gravíssima, que o livre da morte, que o livre da pobreza, que o livre da tristeza, que o livre da angústia, que o livre, enfim, de todos esses males que aos homens são muito grandes, são superiores às suas forças naturais. Aquilo que o homem em si, por si, não consegue se libertar tão facilmente. Ele não consegue, encontrar-se perante aquilo tudo sem que ele caia em desespero, sem que ele caia em choro, sem que ele caia em prantos. Ele precisa encontrar algo ou alguém que o eleve acima daquilo, que faça com que aquilo para ele não tenha mais aquele peso que teve até então, ou que teria dali para frente, mas que a partir de então, como ele encontrou o forte, como ele encontrou algo que seja mais forte que aquela dor, então aquela dor será neutralizada, porque ele encontrou algo, alguém ou alguma coisa que o faça superior àquela dor. Aquela dor passa a não representar mais
digamos assim, o Deus absoluto para ele, porque a dor em si, naquele momento, é que representa o tudo para ele. É por causa dessa dor que ele está buscando algo ou alguém que a neutralize. Ele não está buscando algo ou alguém apenas para seu deleite. E quando ele busca a Deus, ele não busca a Deus para seu deleite. Ele busca a Deus para neutralizar algo que seja superior a ele, que esteja incomodando ele de forma superior àquilo tudo que ele tem na vida dele como sendo fato. Porque você não pode ignorar que você só vai buscar algo, alguma coisa que te falta. Você não vai buscar algo, alguma coisa que você já tem. Você vai buscar algo, alguma coisa que te falta, algo, alguma coisa que vai te completar naquele momento. Então, quando nós encontramos uma força superior que neutraliza a outra, nós já vemos naturalmente que esse não pode ser Deus, porque ele está neutralizado pela força superior, ou seja, aquela força superior passa a ser então o Deus, até que surja outra que possa neutralizar aquela que o antecedeu, e assim sucessivamente. Por isso que nós devemos sempre questionar o que é Deus para nós. Em que patamar ele está? Em que circunstâncias nós encontramos? Nós não encontramos porque não podemos encontrar algo que nunca esteve perdido. Porque quem está perdido não é Deus. Quem está perdido sou eu e você. Mas em que circunstância nós nos deparamos com aquela força que para nós aparentemente se torna o Deus? Quando nós encontramos essa resposta, nós vamos averiguar o porquê que nós o elegemos à categoria de Deus. Por que nós julgamos que ele possa ser capaz de encarar aquele problema que nos aflige de forma diferenciada, melhor do que aquilo tudo que nós já vínhamos vivendo ao longo da nossa vida? Porque tudo aquilo que você vive te mostra o quanto as tuas respostas à vida são favoráveis àquilo tudo que se apresenta para você. Quando você encontra alguma força superior que te mostra a diferenciação, você então passa a ver que aquele caminho que você seguia pode não estar totalmente correto, pode estar em falha, pode estar necessitando de correções, pode estar necessitando de alterações, para que você possa, enfim, se dedicar daí a outra realidade que vai se apresentar. Nós vamos ver casos bastante interessantes na história, como, por exemplo, o caso de Elias, quando ele esteve no Carmelo com 400 apóstolos, 400 seguidores de Baal, e ele acaba desafiando os seguidores de Baal, que aquele que botasse fogo no sacrifício primeiramente, seria sim o Deus. Nós vemos naquela ocasião que ele não estava simplesmente dizendo a todos que deveriam seguir ao Deus que ele seguia. Ele estava dizendo que aquele que colocasse fogo no altar seria Deus. Ele sabia, por exemplo, do potencial que tem o inimigo de fazer maravilhas, sinais e maravilhas tais que podem confundir a qualquer um. Ele sabia disso. Então ele sabia que se o inimigo pusesse fogo naquele altar, ficaria, e Deus também pusesse fogo no altar de Elias, o que aconteceria? Colocaria o povo numa dúvida muito grande, porque o povo iria dizer, bom, aqui se os dois estão colocando fogo, os dois são Deus. Né? Mas ele simplesmente se contenta de dizer, aquele que colocar fogo no altar, que seja seguido como tal. E ele tinha a fé suficiente dele, capaz de fazer com que ele fosse a presença do Deus vivo, como ele foi, dirigindo-se à presença do Deus vivo com a força que ele estava se dirigindo.
Outra característica foi o fato de que ele zombava do Deus dos seguidores de Baal. Ele zombava por ele saber que, apesar de ser capaz que o Deus deles até descesse fogo sobre o altar, que aquele não era o Deus eterno e todo-poderoso. Ele sabia a quem ele estava seguindo, mas ele precisava mostrar isso ao povo, não a ele. Ele já conhecia Deus, ele já sabia quem ele estava seguindo. Por isso ele diz, não cocheais entre dois deuses, ou segue a um ou segue a outro, porque você não pode servir a dois senhores, não tem meios de você agradar a dois senhores. Ou você vai agradar a um e desagradar a outro e vice-versa. Quer dizer, não tem meio de você seguir aos dois ao mesmo tempo. Né? O que o povo estava fazendo era exatamente isso. Seguia um para agradar a Acabe, que era o rei, e seguia o outro para agradar aos profetas que queriam que seguisse ao Deus de Israel. Mas isso não era o que satisfaria a presença do Deus vivo, e muito menos o que iria deixar satisfeito ao próprio povo. Porque quando você busca alguém que satisfaça na integralidade. Mas ele sabia também, como vai acontecer, que o fato de todo mundo ter visto a obra de Deus derramando fogo sobre aquele altar, e derramando um fogo com abundância, de forma tal que lambeu inclusive a água do val que ele cavou em volta do altar, ainda assim, aquele povo acreditou que aquele era Deus, mas ao mesmo tempo não queria simplesmente deixar de seguir aos passos que já estavam seguindo. Eles continuaram querendo seguir a Baal, ora a Deus. Por quê? Porque era mais cômodo para eles seguirem a dois. Porque uma hora que você esteja cansado de um, você corre para o outro. É o que normalmente você vê na grande maioria das pessoas. As pessoas vêm e dizem, puxa vida, eu estou cansado porque Deus não faz o que eu estou pedindo. Mas Deus não é o teu garçom. Se ele for um garçom para você, então ele não é Deus, ele não pode ser Deus e ser garçom. Ele tem que ser Deus, e Deus é justiça. Como foi dito no início, a justiça, quando não é completa, quando ela é parcial ou pela metade, ela acaba não sendo uma justiça, ela acaba sendo apenas um beneplácito, digamos assim. Ela não se completa como justiça. E se ela não se completa como justiça, ela tem que ser neutralizada, anulada. Ela não pode ser levada a sério. Da mesma forma, é Deus. Ele não pode simplesmente sair fazendo aquilo que você quer, ou aquilo que eu quero. O dia, ele continuará tendo 24 horas, como sempre teve, ou 23 horas e alguns minutos, para ser mais exato, mas como sempre teve, ele não pode ser alterado somente para meu prazer, para meu bel prazer, ou para minha satisfação. Ele tem que continuar sendo como ele sempre foi. Pode ver que ele sempre nasce o sol, e o sol se põe no mesmo horário, da mesma forma, com o mesmo requinte, as mesmas maravilhas, e não interessa se ele agrada a você ou não. Ele não está aí para ser aplaudido. Ou melhor, se você sair e aplaudi-lo, ele vai nascer, o sol vai nascer. Se você não sair e não aplaudi-lo, ele vai nascer do mesmo jeito. Ele não vai esperar o teu aplauso para nascer, para surgir. Ele simplesmente é, porque isso é a natureza de Deus. Então, quando nós vamos encontrar uma força que seja superior, é natural que ela suplante a outra que não foi à altura dela. E por isso, aquele que se apresenta com uma força inferior não pode
ser Deus para você. Se você quer o Deus eterno, todo-poderoso, o Deus verdadeiro, o Deus de maravilhas, então você tem que observar que ele tem que ser superior a tudo aquilo que você sonha, inclusive a você mesmo. Ou seja, se ele fizer, ele é Deus. Mas se ele não fizer, mesmo assim, continua sendo Deus. Pense nisso. Grande abraço, que Deus te abençoe, proteja, guarde, restaure e liberte em nome de Jesus. Amém e amém.